espero que estejam bem. Eu estou feliz de estar aqui e poder compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida de uns anos para cá. Eu amo essa igreja, amo os irmãos, né? Eu sou membro desde muito tempo aqui. E eu quero começar... Meu nome é Giovana, tenho 19 anos. E eu quero começar a falar um pouco sobre como o Senhor me convidou, né, para ir para o Fascinação. Era mais ou menos 2022. Eu não tinha o intuito nenhum de ir para o Fascinação. Quando falavam, eu não tinha o desejo de ir mesmo. O Senhor não tinha falado comigo. E aí, numa reunião de oração aqui dos jovens, né, toda segunda, eu estava orando, e aí foi quando surgiu uma pontinha de vontade de ir, né? Só que eu sentia como se não fosse vindo de mim, né? Era do Senhor. E aí eu orei, achei estranho, eu orei, Senhor, se for da sua vontade, então aumente essa vontade de querer ir, né? Porque eu não queria ir. E aí eu fui orando, e foi quando o Senhor foi aumentando essa vontade de eu querer ir para a Fascinação. E aí foi dando tudo certo, né? Eu fui em 2024, no início, fiz a turma 20. E foi dando tudo certo e foi confirmação do Senhor mesmo. O Fascinação é um curso de 5 meses, então começou ali em janeiro e foi até junho. E foi um tempo muito bom, os meninos vão estar falando mais depois, mas foi um tempo muito bom o Senhor curou mesmo o meu coração de muitas coisas. Eu tive a minha identidade reconstruída no Senhor. O Senhor transformou a minha vida, as visões que eu tinha distorcidas, né, das outras coisas. E o que me impactou muito foi os evangelismos que a gente tinha toda quarta-feira. Lá a gente aprende muito sobre a palavra do Senhor. A gente tem ali as aulas pela manhã, tem uma escala, né, que tem que cumprir de 4 horas de sala de oração, sejam turnos de intercessão, turnos de devocional, de adoração com a palavra. Tem também os devocionais pela manhã, tem a vida em comunidade que a gente desenvolve. Eu morei numa casa com mais de 35 meninas, dividia um quarto com 5 meninas, 6 contando comigo. A gente aprende sobre o jejum, toda quarta a gente fazia o jejum. Aprende sobre a oração e tinha discipulados também. Então foi um tempo muito bom para me preparar até para o campo missionário que eu estou, né? Hoje em dia sou missionária de forma integral. E o que me marcou foi os evangelismos ali. Eu vou falar sobre alguns. Teve ali o evangelismo na Faculdade Federal, um dia. E a gente sentou, era um grupo, né, de umas 4 pessoas. A gente sentou para conversar com 2 meninas. Lá, a forma como nós aprendemos do evangelismo é sobre criar relacionamento, sabe? Não é chegar e orar ou falar sobre Deus, mas gastar tempo com a pessoa e criar um relacionamento com ela. E é um método muito bom, eu acho, assim, de evangelismo. E a gente sentou com essas meninas. Eu lembro que uma era da religião da Umbanda, né? E a outra não tinha religião. E aí, quando a gente começou a tentar introduzir sobre Jesus, elas não aceitaram muito bem, mas a gente continuou falando, né? E quando acabou assim o tempo, né, a gente ia embora, uma delas correu para queria pegar o nosso contato para manter um contato, porque elas disseram que a gente tinha uma energia muito boa, né? E aí, só que isso foi muito bom, porque a gente, através da nossa conduta, assim, da forma como a gente falava e tratava elas, que elas, de certa forma, viram algo diferente em nós, né? Não que elas entenderam, mas elas viram algo diferente em nós. Teve também um dia de evangelismo que a gente fez na comunidade lá. A gente subiu o morro. E aí cada um foi... Eram grupos também, e cada grupo foram para umas casas. E aí, quando a gente chegou na casa, uma menina do meu grupo teve
a impressão de que aquela mulher que a gente ia encontrar ali, ela se sentia muito sozinha. E aí, quando a gente chegou lá, ela abraçou a gente, ela começou a chorar, a falar que estava muito feliz de receber gente na casa dela. Ela tinha perdido o filho dela, não tinha muitos amigos, e a gente ali pôde conversar, orar com ela, falar um pouco da palavra. E ela se sentiu muito amada ali. Foi um tempo muito bom também. E o que me impactou muito mesmo foi quando nós fomos para o Rio Grande do Sul. Lá na época, né, em 2024, não sei se vocês lembram, mas teve a tragédia lá no Rio Grande do Sul, as enchentes. E nós estávamos orando por isso nos turnos de intercessão. E uma semana depois nós fomos respostas de oração, quando a gente estava orando, né? E aí eu tive o privilégio de ir para o Rio Grande do Sul. Nós fomos, a gente nem sabia se ia conseguir voltar, porque se chovesse nós iríamos ficar presos lá. Mas graças a Deus deu tudo certo quanto a isso. A gente chegou lá, ficamos mais ou menos uns 5 dias. E a gente ficou numa distribuidora, onde chegavam as doações, e a gente organizava e entregava para as pessoas que estavam precisando ali. E a gente dormiu naquele lugar. E foi algo que me impactou muito, de diversas coisas que eu observei ali. De história das pessoas que estavam morando ali, né? Tinham pessoas também que tinham perdido tudo e elas estavam vivendo ali. Então, eu encontrei com uma mulher que ela tinha acabado de construir a casa dela e uma semana depois veio a enchente, derrubou. Mas o que me impactou é que ela falou que estava feliz, ela estava tranquila porque ela entendia que ela era peregrina nessa terra, nada era dela, era do Senhor. Então, aquilo me impactou muito, né? Que ela sofreu essa tragédia, e ela estava feliz no Senhor. Teve também um menininho, tinha uma criança lá, e você percebia que ele estava muito triste, né? Mas a criança não sabe explicar muito bem. E eu estava conversando com ele, aí uma hora ele saiu, e aí ele voltou correndo, muito feliz, me mostrou um Crocs velho que ele tinha achado lá nas doações. E aí ele, muito feliz com aquele Crocs, ele falou: nossa, eu perdi o meu pela enchente, e eu estou muito feliz que eu achei esse. Então, aquilo me impactou também. As histórias, né, de pessoas que estavam lá. Tinha uma família que estava lá, que na casa deles estava enchendo, a água estava já elevada, e eles foram para o telhado, e a filha perguntou para o pai se ia morrer. E aí o pai falou: não, minha filha, vamos orar. E aí, quando eles oraram, desceu um helicóptero e resgatou aquela família. Eles estavam morando lá com a gente. Tinha também uma mulher que contou que tinha uma casa, né, que eles foram resgatar, né? E quando eles abriram o telhado, tinha uma família de 7 pessoas abraçadas, só que eles não estavam mais vivos, né? Então, foi algo também muito marcante. E também teve um dia, porque nós ficávamos trabalhando das 9 da manhã até umas 11 da noite, né? Descarregando caminhões. Então, era muito cansativo. E teve um dia que era muito tarde da noite, nós estávamos muito cansados, todo mundo que estava trabalhando lá. E era o último caminhão, e aí a minha turma colocou um louvor para tocar, um louvor bem animado. E aí todo mundo começou a descarregar o caminhão muito, muito feliz e animado. E as pessoas que tinham perdido tudo, né, que estavam morando lá, elas falaram que foram muito impactadas por aquele momento, porque elas ficaram felizes, assim. A gente estava cansado, mas nós começamos a dar glória a Deus e louvar o Senhor, e isso encheu o nosso coração. Ali encheu o coração das pessoas. E eu lembrei muito do versículo que fala que o Deus da esperança nos enche de toda alegria e paz. E foi o que aconteceu naquele momento. As pessoas, elas ficaram muito impactadas com a nossa forma, assim, nossa forma de viver mesmo. A gente levou muita alegria para aquele lugar, né?
que vem do Senhor, a esperança que vem do Senhor, as pessoas estavam muito esperançosas lá, e poder levar um pouco dessa esperança do Senhor foi muito bom. E foi mais ou menos isso. O meu Fascinação foi muito bom, um tempo muito, muito bom mesmo, que me preparou, né, para hoje, assim, porque é um intensivo, né, então é uma devoção intensa ali, você tinha que ler a Bíblia toda em 5 meses, ter tempo de oração, jejum, de discipulado, então foi muito bom, e é isso que eu tenho para compartilhar com vocês nesta manhã. Eu quero chamar aqui o Gabriel Queiroz, que vai estar compartilhando também um pouco. Vamos orar pelo Gabriel? Senhor, muito obrigada pela vida do Gabriel. Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito e falado com ele, Senhor. Eu peço que o Senhor use ele nesse momento, que o seu Espírito direcione e guie ele, dê a ele tranquilidade, calma, Senhor, que ele possa falar tudo aquilo que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Meu nome é Gabriel Queiroz. Eu fiz a turma 22 do Fascinação, que foi a turma que foi início desse ano. Então, eu cheguei em junho, né, dia 14 de junho eu cheguei. E eu vou comentar um pouquinho como foi esse processo para mim do Fascinação, como as coisas que o Senhor falou no meu coração, aquilo que Ele gerou dentro de mim. Eu estou um pouco nervoso, assim, mas vai dar certo, eu creio. Amém. Então, o meu processo primeiro para ir para o Fascinação, o Gabriel, o Simons, a gente tinha me discipulado em 2022, e ele tinha feito Fascinação. Então, ele falou muito daquilo que Deus tinha feito no coração dele naquele tempo, e eu senti Deus me convidando para esse tempo, para tirar esse tempo com ele, nesses 5 meses. Aí passou 2022, passou 2023, aí passou 2024, chegou 2025, só que meu coração já estava de forma bem vulnerável e desanimado. Eu já não tinha mais aquele mesmo ânimo, aquela mesma vontade que eu achei que eu tinha, né? E eu já estava desanimado. Primeiramente, eu já nem achei que eu ia ser aceito. Já não queria nem fazer inscrição. E eu vi meus outros amigos que também foram comigo. Eu não fui sozinho, né, de Frutal, fui com mais 5. Mais 5. Foi com mais 4 meninos e mais uma menina. E eu vi eles fazendo a inscrição, falei, vou fazer. Mas totalmente desesperançoso já. E quando fiz a inscrição, né, fui aceito, porque eu fui. E eu falo assim, eu creio que para mim o processo de Fascinação começou no momento que eu fiz a inscrição. Porque ali já começou a ser tratada a minha ansiedade. Porque eu já comecei a ficar nervoso, eu não vou ser aceito, eu vou desistir, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que fazer uma faculdade, eu trabalho, eu estudo, aí minha mente já começou a ir longe. E agora, o que eu faço? Mas, no final das contas, fui aceito, eu fui. E o Fascinação, para mim, foi o tempo inteiro eu me senti pressionado. O tempo inteiro eu fui pressionado em todos os sentidos possíveis para mim. Eu saio de um lugar, vamos dizer assim, confortável, porque eu tinha o meu quarto, o meu banheiro, né? Eu não tinha, vamos dizer assim, uma regra de horário de estar em casa, de sair, e de repente eu estou numa casa com 27 homens e eu dividi quarto ainda com o maior quarto, que tinha 7 pessoas. Eu, um mineiro, tinha um carioca no meu quarto, um paulista no Mato Grosso, então gente de idade diferente, gente de região diferente, então tradição, costume, cultura.
E ainda eu vou não saber nem passar um pano de chão. Então eu tive que ainda esticar minha humildade para pedir, né, para aprender, para saber passar um pano, saber lavar uma roupa, não sabia fazer nada. Então por isso que eu falo que eu fui pressionado em todas as áreas, porque nem é uma área, vamos dizer assim, espiritual, mas eu fui esticado nessa área. Então foi nesse processo também de aprender a se tornar homem, de ter minhas obrigações. E fascinação, nesse processo, igual eu falo, quando foi pressionado, parece que algumas coisas vai saindo debaixo do tapete e que às vezes que eu nem sabia que estava no meu coração. Eu nem sabia que aquilo lá estava armazenado dentro de mim e começou a aparecer. Eu lembro que eu comecei a ver que todas as vezes que eu errava, ou falhava, ou pecava, eu fugia da presença de Deus. Em vez de eu chegar até Ele, porque é o sangue dele que vai me lavar, é Ele que vai poder realmente me transformar, mas eu fugia. Não foi assim uma vez, duas, nem três, nem quatro. E eu percebi isso, né, no meu processo lá de discipulado que eu tinha, e no convívio com outras pessoas também. Eu comecei a perceber que todas as vezes que eu errava, eu afastava. Então eu comecei a perceber como minha visão de Deus era distorcida. Como a visão da paternidade de Deus era distorcida para mim. E então, nesse processo lá na fascinação, durante as aulas, durante o convívio com as pessoas, durante o dia a dia, primeiro foi tratado isso dentro de mim. Quem Deus é para mim. E eu vi que eu realmente não conhecia Deus para mim. Porque eu sempre enxergava um Deus que, quando eu errasse, como posso dizer, que Ele ia me esperar com a correia na mão. E eu fugia. Sendo que, quando eu erro, eu vejo o olhar de graça dEle sobre mim. Eu vejo um olhar dEle de misericórdia sobre mim. Então, primeiro eu passei esse processo de entender quem é Deus para mim. Quem é esse perfeito amor? Quem é esse Pai? Quem é esse que deixou as 99 atrás de uma? Então, depois que eu comecei a ter esse processo de entender quem é Deus, eu comecei a ver quem eu sou diante desse Deus. Então, eu comecei a perceber como eu me martirizava também quando eu errava. Então, eu comecei a ter esse processo também de entender que eu sou amado por Deus. Eu realmente sou falho, eu realmente sou pecador, e eu mereço o inferno. Essa é a verdade. Só que a graça dele me alcançou. Então eu aprendi a me enxergar através dos olhos de Deus. Porque se eu enxergar através dos meus próprios olhos, eu estou perdido. Então eu aprendi a olhar através dos olhos de Deus, através dos reflexos dos olhos dele e me enxergar através nele. Porque se eu usar o meu parâmetro, é onde eu me afundava mais, aonde eu me desesperava mais. E o outro processo que eu tive que passar também, não posso dizer processo, mas entendimento, sobre a questão de viver a mensagem, de não ter uma vida dualista, e ser minha vida ser um púlpito. Eu percebi que eu esperava muito o momento de realmente estar aqui no púlpito, realmente do momento onde às vezes as pessoas iam sentar em volta de mim e querer me escutar, e estava esquecendo de viver a mensagem. Estava esquecendo de que eu posso glorificar o Senhor arrumando meu guarda-roupa, eu posso glorificar o Senhor no meu trabalho, eu posso glorificar o Senhor no meu mais simples ordinário. E eu percebi que eu estava esperando um fogo do céu cair, sendo que eu precisava apontar Cristo através da minha vida. Então essa mensagem, principalmente essa mensagem de João Batista, quando as pessoas olham para ele e ele apenas diz que ele não é o Cristo, mas ele é o amigo do noivo. É aquele que aponta para o noivo.
Então, essa mensagem incomodou, continua incomodando o meu coração, ao ponto de João Batista parecer com Cristo, ao ponto de confundir ele com o próprio Cristo. Então, essa mensagem incomodou meu coração, que eu não precisava de grandes momentos, mas eu precisava viver o Evangelho, eu precisava parecer com Cristo, eu precisava apontar a Cristo. E quando as pessoas me olhassem, pudessem ver o nome de Cristo engrandecido através da minha vida. E, deixa eu ver... Como eu comentei também, passei. Então, foi esse processo que eu saio de reconhecendo que eu não preciso trazer essa condenação sobre mim, eu não preciso trazer esse peso sobre mim, mas eu preciso realmente querer viver uma vida, um evangelho de um amigo, não de servo. E jogar todos os meus pecados, meu passado, e entender que nada disso vai me separar do amor de Deus e jogar na cruz. E viver esse evangelho na cruz. Eu também anotei aqui, estava até lendo aqui para poder compartilhar direitinho. E lá durante a fascinação, a gente tem algo chamado de track. É como a gente tem as nossas aulas normais, só que a gente tem direito, como eu posso dizer, de especializar em alguma das áreas. Tem a área da música, tem a área de proclamação e tinha da sala de oração. Eu não queria da sala de oração, eu queria de proclamadores, né? Do começo ao fim eu queria de proclamadores, que eu falei, eu preciso desenvolver minha oratória, preciso falar, eu preciso melhorar isso, perder esse medo, esse nervosismo. Mas eu sentia algo não me dando descanso dentro do meu coração para eu fazer a de sala de oração. E eu acho que o processo que eu passei na fascinação, boa parte é de eu ter aprofundado nesse lugar da oração. Porque o Senhor tem levantado amigos e tem levantado aqueles que vão se posicionar sobre os muros, aqueles que vão orar dia e noite, aqueles que vão interceder e ser voz daqueles que não têm voz. E eu percebi como eu precisava entrar nesse lugar. E tudo isso que aconteceu na minha vida, tudo isso que tem acontecido e tudo que pode acontecer é através desse lugar de oração. E no momento que eu saí desse lugar de oração, acabou. Então, tudo, literalmente tudo que aconteceu no Fascinação foi através do lugar de oração que isso vai ser sustentado. Não é porque é F-Hop, não é porque são grandes ministros de louvores, são pessoas famosas, reconhecidas, mas foi tudo, literalmente tudo, do mais simples do meu ordinário, tem que ser gerado, foi gerado, tem que ser transformado, e eu tenho que me posicionar, eu tenho que pregar a palavra e através do lugar da oração. Então, eu acho que isso é um pouco daquilo que eu queria compartilhar. Alô? Eu vou convidar a Lohane para dar subindo aqui, estou orando por ela. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer as palavras certas ao coração da Lohane, Senhor, que ela possa repassar tudo aquilo que o Senhor gerou no coração dela nesse tempo, o Senhor possa estar dando revelação a ela, o Senhor possa acalmar o coração dela, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, igreja. Meu nome é Lohane. Eu fiz a turma do Fascinação, fiz a 18 em 2023. Foi um tempo muito precioso, que o Senhor moldou muito meu coração. Foi muito rasgado, então eu fui muito curada
Mas, em questão do evangelismo, eu falo que foi algo muito Nutelinha, né? Eu falo até brincando dessa forma, porque meu evangelismo foi muito parado. Então, eu não tive o privilégio de estar evangelizando, indo nas ruas. A gente teve a Casa de Paz. E eu falo que foi um pouco Nutella, porque a família que a gente pegou já era cristã. Então, a gente realmente tinha um tempo de mesa com eles, né? Então, assim, não foi aquele tempo assim, nossa, a gente pegou pessoas que precisavam o tempo todo constranger eles com a palavra do Senhor, porque a gente chegava lá, ele já estava esperando a gente com louvor, só compartilhava um pouco da história deles com a gente. Então, a gente tinha os estudos, a gente fazia umas orações. Então, eu falo que por isso que eu vou pular essa parte do fascinação e vou falar um pouquinho quando eu fui para a MF, da Jocum. Lá, o Senhor, eu fui esse ano, no comecinho de janeiro. Ele pediu para eu tirar um tempo com ele. E foi algo muito precioso, porque realmente já fui com a cabeça voltada para aquilo, do que o Senhor ia fazer. Então, a MF, nada mais nada menos, são 15 dias, que a primeira semana a gente fica em Campinas. Então, a gente tem aula de manhã e à noite, e à tarde a gente tem as portagens, o teatro e a dança. Então, a gente acaba aprendendo que são formas do evangelismo, para a gente ir lá, como é voltado mais para crianças, então são teatros mais infantis, danças, as portagens, né, que são poses para a gente poder chamar a atenção. Então, realmente era muito intenso lá, porque era aula às 7 da manhã e a gente ia descansar apenas 2, e durante uma semana foi desse jeito. Então, realmente, o nosso coração foi voltado para o evangelismo lá. Mas, quando a gente foi receber a cidade que a gente iria fazer o nosso prático, a gente ia para São Vicente. Mas o nosso coração não estava voltado por que a gente ia fazer lá. Então, a gente estava voltado pelas praias, que era 2 minutos andando da nossa igreja. Então, nosso coração não estava realmente alegre em poder encontrar pessoas. E aí o Senhor foi lá e quebrou nosso coração, que o pastor que ia receber a gente ligou pedindo que ia cancelar, não era para a gente ir mais. Isso faltando 1 hora para todas as turmas sair, a gente poder ir para as cidades, poder fazer o nosso prático. E quando a gente ficou muito decepcionado, porque a gente foi a única turma, além da turma 5 também, que ficou lá, que a de São Paulo tinha cancelado com elas. Então, a gente juntou, foi a turma 58. E, de última hora, em Dayatuba, foi uma igreja Acuri que recebeu a gente. Quando a gente chegou lá, o pastor assim não olhava na nossa cara. Eles falavam assim, todas, né, quem ia receber a gente, as outras cidades, recebeu com banquete, né, uma refeição, recebeu com parabéns, né, com orações. A hora que a gente chegou lá, não tinha praticamente nada. E a gente já meio que estranhou assim, porque foi tudo diferente do que eles tinham falado para a gente como seria. Mas aí a gente falou, vamos agora preparar o nosso coração para a gente poder sair. Mas quando a gente chegou lá, era um hotel fazenda abandonado, que se tornou uma igreja. Então, assim, tinha vários chalés, tinha um casarão lá. E, assim, como não foi nada preparado, a gente dormia dentro do templo. E aí, toda vez que a gente acordava, a gente tinha que tirar as coisas para o culto. E aí, quando a gente acordou no outro dia, que já a gente chegou no domingo, na segunda-feira, falou, não, agora a gente vai sair e colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu no teórico. Quando a gente chegou, a Tami falou que a gente não iria mais sair, que o nosso prático seria pegar um rodo, a vassoura e limpar os chalés. Gente, quando a gente escutou aquilo, nosso coração ficou tão irado, porque a gente falou, gente, a gente aprendeu tanta coisa, a gente gastou tempo, aprendeu as portagens de estar com as pessoas, e a gente vai ter que agora limpar. E a hora que a gente abriu aquele chalé, já estavam fechados há mais de 10 anos. Tinha bicho morto, tinha, gente, terra dessa altura aqui, coisa abandonada. E a gente realmente ficou com raiva daquilo. A gente limpava aquilo lá com um ódio no coração muito grande. E foram 3 dias a gente reclamando de estar ali, limpando. E perguntando, Senhor, por que a gente aprendeu tanta coisa e agora a gente está aqui? Tendo que limpar, pegar alergia no corpo, mexer com esses bichos, ter que limpar a poeira. E aí eu lembro que, mesmo com o coração irado, a Tami chamou a gente de madrugada e foi conversar que a gente estar naquela igreja era a misericórdia do Senhor. Que o pastor que recebeu a gente, ele não era um pastor missionário, ele não gostava de missionários. Então, a gente estar ali era realmente a bondade do Senhor, porque ele não queria receber a gente. Foi realmente a Tami, que era a missionária de lá, que pediu pela misericórdia de receber a gente, porque senão a gente teria que voltar para casa, porque a gente não teria um prático para fazer.
E ela falou assim que é para a gente começar agora a limpar os chalés, a limpar aquele lugar, realmente orando para o Senhor mudar o coração daquela igreja, para realmente mudar o coração deles, para receber mais missionários e limpar aqueles chalés com o intuito de, tipo assim, aqui eu posso receber famílias, pode receber crianças. Então, depois que a Tami falou aquilo para a nossa equipe começou a orar. E aí, no outro dia, a gente já acordou e começou a limpar aqueles chalés com um olhar de misericórdia. A gente começou realmente a clamar, escutar o Senhor e falar, Senhor, a gente se rebeliou contra o Senhor. A gente realmente olhou para esse lugar aqui com raiva, mas agora mostra para nós o seu amor nesse lugar. Realmente vai derramando. E eu falo que a gente todos os dias limpou mais de 30 chalés. Acho que tinha 5 equipes que ficavam em 2 ou 3 chalés e foram durante a semana toda a gente limpando. Então, aos poucos, a gente foi pedindo para o pastor pedir para adolescentes irem para a gente mostrar o que a gente tinha aprendido. Foi muito difícil, porque ele não queria fazer nada disso, compartilhar na igreja, que a gente estava ali como missionários para poder ajudar. E quando o Senhor mostrou aquilo para nós, a gente ficou assim, Senhor, tá, o que a gente aprendeu aqui agora? E cada equipe, depois, quando a gente termina, né, de limpar, a gente sentava e a gente falava o quanto que o Senhor ministrou no coração de cada um, que a nossa missão não começa somente indo para um campo ou indo para fora da nossa cidade, mas começa dentro da nossa igreja. Porque é uma igreja que não era missionária, uma igreja que não recebia, não ofertava, não derramava amor sobre os missionários. Hoje em dia, o pastor ele ora pelos missionários. Agora, várias escolas da Jocum estão acontecendo dentro daquela igreja que a gente orou. Então, agora teve a Escola Missionária de Férias de Julho lá. Vai ter a Escola de Missões Urbanas também lá. Então, o pastor agora está recebendo missionários lá. Os cultos dele agora estão voltados para isso, para ofertas, para doações para missionários. Ele realmente agora tem levantado os jovens daquela igreja para poder sair. Ele tem realmente aceitado aquilo como um chamado do Senhor. Então, eu falo que a nossa equipe, ter ido para lá, foi realmente um cuidado do Senhor para aquela igreja. Porque agora a gente tem o nosso grupo da nossa equipe, e a gente fala como o Senhor foi misericordioso com aquele lugar. Que agora aqueles chalés que a gente limpou com tanto amor, com tanta lágrima, está recebendo adolescentes, está recebendo crianças, famílias. E eu falo que valeu a pena gastar o tempo lá, ter calos na mão, desenvolver alergias, mas ver aquele lugar realmente de volta ao Senhor agora, realmente valeu muito a pena. E no nosso último dia, os nossos obreiros leram um versículo a gente, e realmente foi o que eu quero passar para a igreja, que a gente tem que começar aqui primeiro. A gente tem que começar a orar pela nossa igreja, derramar amor sobre ela, porque tem pessoas aqui que precisam de nós. Lógico, tem pessoas lá fora também, mas tem que começar aqui dentro primeiro. E o versículo que eu queria compartilhar, eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me perdirdes em alguma coisa em meu nome, eu a farei. Então, é realmente isso que eu pude vivenciar lá. Nosso coração está virado, nosso coração estava com raiva de estar tendo que limpar aquele chalé, de limpar aquela igreja. Mas, depois de um tempo, a gente começou a olhar com um olhar tão de misericórdia por aquele lugar, que hoje podemos ver a graça e a bondade do Senhor sobre a Cure. E hoje o pastor ele manda áudio para nós agradecendo, porque a gente realmente tirou o coração de pedra que ele tinha. Então, foi isso que eu queria compartilhar com vocês. E eu queria chamar o Gabriel. Senhor, nessa manhã eu te peço que o Senhor esteja derramando sua graça sobre o Gabriel. Esteja trazendo as palavras certas, que esteja acalmando o coração dele, que ele possa falar das tuas palavras aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, igreja. Eu queria bastante contar algumas experiências, mas enquanto eu estava sentado ali, o Senhor ele começou a incomodar o meu coração sobre algo. E eu gostaria de falar com vocês a importância de investir nos jovens dessa igreja, nos adolescentes dessa igreja. E eu não estou falando somente de recursos, eu não estou falando somente de comprar o que eles vendem, mas muito mais importante é gastar tempo de oração por esses jovens, por esses adolescentes. Muito mais importante é gastar
uma hora sequer do seu dia para marcar um café com esses adolescentes, para conversar com eles. E graças a Deus, muitas pessoas têm sido acordadas nessa igreja e têm feito isso. E o quão importante tem sido para esses jovens, para esses adolescentes. Muitos deles que vêm de uma família desestruturada, muitos deles que não têm pai ou mãe na igreja, mas estão aqui. E a gente não quer gastar tempo com eles, a gente não quer gastar os nossos recursos. Muitos jovens que não têm condição de ir para o acampamento, não têm dinheiro. E Deus tem levantado pessoas dessa igreja para investir nesses jovens. E trabalhar com jovens e adolescentes não é fácil, não é nada fácil. Quando a gente chegou nessa igreja e a gente começou a trabalhar com jovens, com adolescentes, eu e o meu irmão, a dificuldade que foi, em muitos momentos, eu ficava doido, eu orava, Deus, estou com vontade de matar, Senhor. E esse discipulado que eu tinha lá em casa, eu começava a preparar a palavra, não, hoje esses meninos vão ver. Hoje, chicote vai estralar, e Deus falava comigo, ama eles, fala com eles do meu amor, fala com eles o que eles realmente precisam de ouvir. E o Senhor, de uma forma muito profunda, Ele me convidou a amar esses jovens. E muitos deles, jovens que eu não queria amar, jovens que eu tinha dificuldade. E o Senhor, Ele despertava esse amor no meu coração. E eu chorava por esses meninos, e eu começava a orar por esses meninos. E antes aquela vontade de bater já não existia mais, era uma vontade de amar aquele menino, orar por ele, conversar com ele, ver o que estava acontecendo. E muitos deles foram para a Fascinação, alguns foram para a Jocum. E a importância não é de, seu filho tem que ir para a Fascinação, seu filho tem que ir para a Jocum, seu filho tem que ser pastor, mas o seu filho, como meu pai sempre disse para mim, o que ele prezava na minha vida. Filho, eu não quero que você seja advogado, eu não quero que você seja um médico bem-sucedido, eu não quero que você seja pastor como eu sou, eu quero que você seja homem de Deus. Eu quero que você seja homem de Deus, eu quero que você tenha um relacionamento com o Senhor. E meu pai, com todos os defeitos, com todas as falhas que ele tinha em casa, ele era homem de Deus. Ele é um homem de Deus em casa. E esse testemunho que o meu pai sempre deu, os recursos que o meu pai sempre investiu, sempre levou a gente para congresso, sempre pagou acampamento, mesmo na época que a gente era endemoniado, não dava mau testemunho, rebentava os negócios no acampamento, quebrava as janelas da igreja. E meu pai continuava investindo na nossa vida, minha mãe continuava orando, acordava 3 horas da manhã para orar por mim, pelo meu irmão. E com lágrima nos olhos, falando, Deus, esses meninos eles não são convertidos. Esses meninos, o Senhor tem que alcançar o coração deles. Porque se continuar do jeito que está, eles vão se perder. E por causa das lágrimas que foram derramadas por anos pela minha mãe, por causa do tempo que o meu pai investiu, diversas outras pessoas investiram na nossa vida, caminharam comigo, com meu irmão, com os jovens dessa igreja. Hoje algo tem acontecido. Tem se despertado um desejo nesses jovens de ir para a Fascinação. E muitas pessoas dessa igreja ficam preocupadas. Nossa, jovens presbiterianos indo para uma denominação diferente, jovens presbiterianos, e não enxergam o que realmente está acontecendo. Jovens que têm sede, que têm fome, que querem buscar mais do Senhor. E eu não estou fazendo propaganda para um determinado curso, Fascinação, seja Jocum, seja Ibel, mas invista na vida do seu filho. Invista na vida dos jovens dessa igreja. Qual que é a importância de deixar uma próxima geração, de contar sobre os maravilhosos feitos na vida, na sua própria vida para esses jovens. A paixão por Jesus começou em casa quando eu via os meus pais apaixonados pelo Senhor. E eu via o meu pai sendo maltratado por uma igreja que não amava ele, uma igreja que queria mandar ele embora, uma igreja que falava mal dele para a cidade inteira, e meu pai
ajoelhado, chorando para essa igreja, falando: Deus, essas pessoas estão indo para o inferno. Eu não quero reconhecimento, eu não quero que essas pessoas me amem, mas eu quero que o Senhor toque o coração dessas pessoas. Eu quero que o Senhor salve essas pessoas, Deus. Essas pessoas estão achando que elas te amam, essas pessoas estão achando que elas têm um relacionamento com o Senhor, mas elas estão indo para o inferno. Meu Pai, muito mais do que prezar pela reputação dele, meu Pai orava por essas pessoas que desprezavam ele. E a paixão pelo Senhor começou a acender nesse momento onde eu olhava o meu pai pastoreando uma igreja que nunca amou ele. E quando as coisas começavam a andar, quando essas pessoas começavam a amar o meu pai, o Senhor ele mandava o meu pai para outro lugar. E por muito tempo eu não entendi o que o Senhor queria trabalhar nos nossos corações, tanto no meu coração quanto do meu irmão. E hoje, por mais que eu enfrente dificuldades, por várias igrejas que eu vou, tem gente que fala mal, infelizmente. Mas o Senhor ele tem me despertado para amar a igreja. O Senhor ele tem me despertado para amar o povo dele, tem despertado os jovens dessa igreja para amar e clamar para essa igreja. Jovens que muitas vezes são desencorajados pelos próprios membros dessa igreja, mas toda segunda-feira estão aqui. E eu convido vocês, como igreja, para participar de alguma reunião de segunda-feira e ver pelo que esses jovens estão orando. Esses jovens, eles oram pela igreja, eles oram pelos ministérios dessa igreja, seja pela SAF, seja pelo Ministério de Mulheres, pelo Conselho. E muitos desses jovens são machucados por essas pessoas, de determinadas denominações da igreja, determinados ministérios, mas eles não estão nem aí, eles estão amando essa igreja. Eles estão buscando cada vez mais gastar o tempo deles com essa igreja, orando e clamando para essa igreja, pelos outros jovens que estão vindo após eles, os adolescentes, pré-adolescentes. E algo tem acontecido nesse lugar. Algo tem acontecido nesse lugar. Não começou simplesmente com jovens e adolescentes, mas com orações de várias mulheres dessa igreja. Várias mulheres da SAF, várias mulheres que adotaram esses meninos. Tem um projeto da SAF, que são as mães de oração. Que projeto abençoado. E se a visão da nossa igreja fosse transformada por isso? Eu não tenho filhos, mas eu posso adotar filhos, eu posso investir em jovens, em adolescentes, eu posso chamar esses jovens para minha casa, eu posso conversar com eles. Quão precioso foi quando a dona Mercedes chamou a gente para ir na casa dela, ela fez uma janta para a gente, conversou com a gente. E graças a Deus o Senhor ele tem despertado essa igreja. Talvez isso não tenha acontecido na sua vida, mas tenha acontecido na vida de vários membros dessa igreja. E eu sou grato para esses membros que têm entendido a importância de investir nesses jovens. Porque o mundo ele não tem perdido tempo para investir nesses jovens, para roubar esses jovens. As faculdades não têm perdido tempo para doutrinar esses jovens. Mas a gente tem perdido tempo, a gente tem brincado demais. A gente tem se esquecido da importância que é de ensinar o filho, ensinar o jovem no caminho que ele deve andar. A gente tem se esquecido dessa importância que é, em primeiro lugar, ter um relacionamento com o Senhor, para que, em segundo lugar, o nosso filho seja impactado. Isso é consequência. Isso é uma consequência. E graças a Deus tem muitos pais que têm sido referência nessa igreja. E você que não tem sido, está na hora de você mudar. Você que não tem um filho, está na hora de você começar a orar por alguém, está na hora de você começar a orar: Deus, eu estou indiferente a todos esses jovens que têm passado nessa igreja. Eu não tenho filhos, mas o Senhor pode me dar filhos, eu posso clamar por um jovem que está nessa igreja, eu posso amar um jovem dessa igreja. Qual que é a importância disso? E a igreja tem que acordar para isso. A igreja tem que acordar para os jovens que têm passado por essa igreja. Tantos que têm passado por essa igreja que hoje estão no mundo. Não tiveram assistência. Não tiveram boas referências. Mas eles não estão perdidos.
Outro tema que ele é recorrente nas nossas reuniões de oração dos jovens, é recorrente nas reuniões da SAF, é pelos filhos dessa igreja que estão perdidos. E a importância de orar por esses filhos, por mais que não sejam os seus filhos. Algo que é muito triste que a gente vê nessa igreja e vê em determinadas outras igrejas, é quando um filho dessa igreja se perde e as conversas que tem, nossa, você viu o filho de fulano, como ele está, como a vida dele está, que triste, né? E a gente não gasta um minuto de oração por essa vida, por essa alma. E é muito triste isso que tem acontecido. Muito triste. E eu gostaria de orar. Gostaria de orar para que o Senhor, Ele tocasse os nossos corações. Não é fácil, principalmente com jovens, com adolescentes, não é fácil, é difícil, mas não é impossível. Senhor, levanta a tua igreja, Deus. Levanta a tua igreja, Deus. Que eles possam amar, Senhor, jovens, adolescentes. Que eles possam investir, Senhor. Tira todo o pensamento contrário, Deus. De que eu não quero que o meu filho seja missionário, se o seu único filho foi missionário, foi enviado para a terra como missionário, seu único filho, Deus. Como nós podemos, Senhor, falar que esses filhos são nossos? Como nós podemos não devolvê-los, Senhor, para o Senhor? Algo que sempre foi seu, Deus. Ah, Senhor, levante, Deus, pais que tenham um relacionamento íntimo contigo, Senhor. Mães que oram pelos seus filhos. Senhor, levante, Deus, nessa igreja, diáconos cheios da presença do Senhor, Deus. Como foi Estevão, como foi Filipe, Deus. Homens cheios da presença do Senhor, que impactaram gerações, que faziam grandes sinais e maravilhas, para que o teu nome fosse glorificado, presbíteros nessa igreja, Senhor, que são referência de homens de Deus, que buscam a tua presença, que buscam a tua face, Senhor, homens apaixonados por ti, Senhor, homens que, por mais que são maltratados por essa igreja, mas que são encontrados amando, chorando e clamando por essa igreja, Senhor, pastores, Senhor, que amam as tuas ovelhas, Senhor. Encontre, Senhor, as mulheres da SAF apaixonadas por ti, como elas têm sido, Senhor, nessa igreja. Mulheres de oração, Senhor, chorando por esses filhos perdidos. Que através do testemunho dessas mulheres, Senhor, pessoas nessa igreja possam ser despertadas, impactadas, Senhor. Mulheres, Senhor, do ministério de mulheres que têm orado, Senhor. Mulheres que não têm um marido na igreja, Deus. Usa essas mulheres para impactar o marido, Senhor. Para impactar os filhos, Senhor. Desperta a tua igreja, Deus. Desperta a tua igreja, Senhor. Traz de volta os filhos que se perderam, Senhor. Levante, Senhor, aqueles que vão ensinar, Deus, os jovens dessa igreja no caminho que se deve andar, caminhando com esses jovens, Deus. Gastando tempo com esses jovens, Senhor. Amando esses jovens como teu próprio filho Jesus, que amou os jovens, chamou os jovens para segui-lo. Gastou tempo com esses jovens. E no final todos esses jovens abandonaram ele, mas ele os amou até o fim. Ah, Senhor, nos ensine a ser como teu filho Jesus. Nos ensine a ser obediente, Senhor. Até o fim, amar jovens.
amar a tua igreja, Senhor. Nos ensine, Senhor, constrange o nosso coração. Nos ensine, Senhor, a servir esses jovens. Como Jesus. Como Jesus que, sendo o próprio Deus, se esvaziou da sua glória, se tornou servo, humilde, lavou os pés desses jovens e os enviou para fazer o mesmo. Ah, Senhor, levante referências nesse lugar. Levante referências nesse lugar, Senhor. Homens e mulheres que são apaixonados por Ti, Senhor. Homens e mulheres que vivem uma vida de devoção, uma vida de oração, Senhor. Desperta a Tua igreja, Senhor. Não é caro demais, Senhor. Pagar um acampamento não é caro demais. Pagar um seminário, mas é caro demais correr atrás de filhos perdidos. Ah, Senhor, levante a tua igreja para investir nesses jovens, para amá-los, Deus, para compartilhar das mesmas afeições, dos mesmos sentimentos que o Senhor tem por esses jovens. É no nome do Teu Filho Jesus que eu oro, Senhor, e peço. Amém.